Olá a todos, eu me chamo Christopher, sou ministro extraordinário da Eucaristia aqui na Matriz Santo Berto e venho como catequista dar continuidade a este quadro maravilhoso Professium Fidei, que vem do latim profissão de fé. Pois bem, vimos o dogma da existência de Deus através das razões, dos argumentos da razão natural, as 5 vias de São Tomás de Aquino, que nos levou a nossa lógica, e as coisas criadas de Deus nos levam a entender que existe um Deus, Criador de tudo isso, e portanto ele é o alvo, ele é o objeto da nossa fé, porque a gente só consegue acessar ele a partir da fé. O canal que transpõe o limite entre a razão e o sobrenatural é justamente a fé, que é o alvo, Por isso que é Deus, a existência de Deus e a existência de Deus como objeto da nossa fé. Bom, pois bem, se ele é objeto, isso significa que ele é o alvo da nossa fé. Se a gente, por exemplo, atira um arco e flecha, apontamos para um único alvo, Dificilmente a gente consegue apontar para 2 alvos ao mesmo tempo, A nossa visão tem dificuldade para isso, Então a gente aponta para um alvo, Portanto, e mesmo quando a gente pensa em um objeto, justamente, eu quero desenvolver um design de uma garrafa, eu preciso ter um protótipo, uma coisa, uma garrafa, eu não consigo pensar várias garrafas ao mesmo tempo. No momento de criação e idealização do protótipo, do projeto da garrafa, eu vou pensar ela como um objeto, depois eu vou multiplicar e fazer vários do mesmo, mas inicialmente no meu pensamento a concepção da garrafa vai ser uma, Portanto, isso já nos indica que Deus é uno, Portanto, esse é o dogma da existência de Deus, e o dogma da existência de Deus como objeto da nossa fé, e as 5 vias de São Tomás de Aquino nos leva a acreditar que existe um Deus. Deus é uno, sabemos disso, Toda a história do povo hebreu já se deu através da revelação de Deus como sendo uno, Embora na antiguidade existisse o politeísmo, só que justamente Deus é uno, porque, como eu acabei de falar no exemplo da garrafa, a gente não pode, por exemplo, pensar vários objetos ao mesmo tempo. No momento da nossa concepção, a gente está apontando para uma ideia, E através das 5 vias de São Tomás de Aquino, a graduação, se existem várias graduações até chegar a uma perfeição, a ausência de um atributo como a máxima expressão do atributo e a perfeição daquilo. Portanto, existe a suma e absoluta bondade, verdade e beleza, e isso aponta para um, Então, a suma verdade, a suma bondade, a suma beleza é uma, aponta sempre para um, Portanto, Deus só pode ser um, Porque se ele fosse vários, ele não condensaria a perfeição e a toda a sua onipotência, como a gente justamente reza no primeiro artigo do credo, Crê em Deus Pai Todo-Poderoso, onipotente. Então, se ele é o todo, ele é o Todo-Poderoso que acumula todo o poder, tudo ele, eu sou o que sou, Ser e existência, como a gente falou, em Deus é a mesma coisa. Para nós não é, mas para ele é. Isso já nos aponta que se houvessem vários deuses, como a própria mitologia nos impulsiona a acreditar, esses deuses são falsos,
porque justamente eles não têm a perfeição. Vamos lá, Poseidon brigava com Zeus e assim por diante, as histórias que contam no cinema, né, e na mitologia grega, e assim na mitologia egípcia também, Deus brigando com outro Deus. Isso não é perfeição, isso não é a suma bondade. Portanto, não pode ser um Deus, porque Deus ele tem o atributo da perfeição, da suma bondade, beleza e verdade. Então ele não pode ser vários, ele tem que ser um, né? Porque por isso nós dissemos que Deus é simples, né? Ele é um e simples, né? Porque ele não é composto de partes, né? Porque se ele tivesse partes ou fossem vários, ele não seria a suma perfeição, né? E, portanto, ele é simples e não se pode definir uma parte de Deus, os componentes que formam Deus. Isso não é possível, porque como São Tomás de Aquino diz, Deus é ato puro. Ele não está limitado à potência como nós. Deus é ato puro, é simples, é puro espírito e é um. A essência divina é um, embora, claro, nós acreditamos na Trindade, mas porque a essência divina, está nas três pessoas distintas. Mas mesmo assim, cada uma dessas distintas pessoas são distintas, mas para nós são igual, né? Mas Deus é um. Então, não existe esse negócio de vários deuses, politeísmo. Tudo aponta para uma verdade única, né? As coisas no universo, quando a gente vai entender algum fenômeno, a gente pega uma partezinha de lá, uma parte de cá, mas ela se converge para uma verdade. Isso já aponta que nós, como sendo feito à imagem e semelhança do Criador, também representamos essa ideia de um, sempre partindo para um objeto, né? É o objeto da nossa fé, Deus, né? A verdade é uma e absoluta, né? Uma só fé, um só batismo, uma só igreja, né? Portanto, que possamos acreditar no Deus Uno. Eu desejo a todos um bom domingo e uma ótima semana. Patem Domini Omnium.